Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 13 de janeiro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Violência contra a mulher faz nova vítima. Feminicídio é o único crime que cresceu no estado. Já já os detalhes. Pandemia. Número de internados em leitos clínicos aumenta 100% em 10 dias. A boa notícia é que a vacina funciona. A pandemia vai acabar, né? Se a gente vacina e mantém máscara e ventilação e distanciamento por um tempo, aí acaba. Calorão recorde não dá trégua. Rio Grande do Sul teve hoje a maior temperatura do país. Saiba como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Tá de ferver o chimarrão do Galdério. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Pessoal, foi mais um dia de um calorão quase que insuportável aqui no nosso Rio Grande do Sul. A máxima hoje foi em Bagé, aliás, máxima de todo o país, 42 graus lá na região da Campanha. Aqui na capital fez 34 graus e 8 décimos. E para refrescar um pouco, na verdade refrescar bastante, vamos para o melhor lugar para se estar durante toda essa semana. Eu estou falando do Litoral Norte. Vamos ao vivo conversar com a minha amiga Aline Schneider. Olha que imagem bonita da Aline. Ali a lagoa do Rio Tramandaís, duas cidades em Tramandaí. Minha amiga, quantos graus nesse momento? Boa noite. Oi, Chamali. Boa noite para ti e para todo mundo que nos acompanha. 25 graus agradáveis neste momento, com uma brisa vindo do mar. E olha só que coincidência, uma família justamente de Bagé, aqui ao meu lado. A família Ribeiro, família Lemos, que fugiram desse calorão de 42 graus, estão aqui contemplando este belíssimo pôr do sol. Hoje a máxima aqui na praia chegou aos 26, com sensação térmica de 28, mas nem se compara ao calorão aí da capital, região metropolitana e interior do estado, né? Olha só como é que foi lá em Santa Maria, gente. O termômetro de rua chegou a marcar 49 graus por volta das 4 horas da tarde. Claro que essa não é a temperatura oficial, mas retrata bem a sensação de abafamento na cidade. É muito quente, né? A temperatura passou também dos 40 graus em 4 cidades gaúchas nessa quinta. Bagé, como você falou, 42. Quaraí, 41,2. Uruguaiana, 41. São Borja, 40. E também teve aquelas cidades que quase chegaram nessa marca. Santiago, 39,9. Alegrete, 39,3. São Luís Gonzaga também com essa mesma temperatura. E segundo a nossa meteorologista Estael Cias, esse calorão vai continuar amanhã e a sensação de abafamento também, justamente por causa da umidade, que ela é tão intensa. Mas não sou só eu que tenho o privilégio de estar aqui no litoral, na praia, nesses dias. Teve muita gente que conseguiu fugir desse calorão, especialmente de hoje. Dá uma olhada na reportagem. Mateus, de 4 anos, conheceu o mar ontem. A família mora em Tapejara, interior do Rio Grande do Sul. São mais de 400 quilômetros até o litoral norte. O menino amou a experiência. Prefere o mar ou a piscina? O mar. Praia? Sim. Num dia assim, fica fácil se apaixonar ainda mais pela beira-mar. Aqui o sol forte e o calor nem incomodam. E se atrapalharem um pouco, é só se refrescar. Calorão melhor ainda, né? A gente tá aí, toma um banho, curte com a galera, toma uma caipirinha aí no quiosque e fica tudo de boa. Paula fugiu do calorão de Porto Alegre. A universitária aproveita os dias com a turma sem descuidar da saúde. E tem o mar, tem a praia para aproveitar. Lá em Porto Alegre, só calor. Sem falar que aqui tu pode fugir um pouco das pessoas, não fica muito aglomerado, não tem tanta chance de pegar Covid. E nesses dias de calorão escaldante em todo o estado, quem está por aqui
tem sorte. A proximidade com o mar tem um importante papel de regulador da temperatura, que significa que a temperatura varia bem menos em comparação a outros municípios do interior do continente. E, além disso, o vento é muito presente justamente como consequência do contraste térmico. Muitas vezes o continente esquenta muito rápido, o mar não tem esse aquecimento na mesma proporção, então faz calor durante a tarde no continente, o mar fica mais gelado e essa diferença de temperatura deixa o tempo ventoso e faz com que a temperatura não tenha uma facilidade na elevação como teria em áreas do interior do continente. Tá aí, né, gente? A alegria de quem tá na praia podendo aproveitar esse calorão todo e a agonia de quem depende do campo, da produção rural. Fica o nosso pedido a São Pedro para equilibrar um pouco essa balança. Um pouquinho de chuva faz bem para todos os lados. Olha, desse clima de praia, a gente vem agora aqui para a cidade, para a região metropolitana, porque um tipo de crime desafia ainda a segurança pública de todo o nosso estado. Eu estou falando dos feminicídios. A polícia está atrás do suspeito de matar uma cabeleireira aqui no Rio Grande do Sul. Um crime descoberto em Santa Catarina. Que história é essa? Vamos conversar ao vivo com a Luciane Como, que está acompanhando os detalhes. Boa noite, Lu. Boa noite, Chemali, boa noite a todos. Pois é, a polícia está atrás do ex-companheiro da Maria Lourdes, a Lourdes Melo, de 48 anos, que foi vítima desse crime tão cruel. Esse homem que, segundo conhecidos, trabalhava como caminhoneiro, conhecia muito bem as rotas desse país, Chemali, e teria familiares em Paraná, em Santa Catarina e também no Paraná. E agora, então, a polícia está atrás deste homem, ele é considerado foragido. E eu conversei há pouco com a família que confirmou que o corpo dela, que foi encontrado em Içara, já está aqui no Rio Grande do Sul. Agora eles estão tratando das questões burocráticas para resolver tudo e aí definir o horário do sepultamento. Veja os detalhes, então, dessa história tão cruel agora na reportagem. Imagens de câmera de segurança mostram o carro da vítima saindo da casa dela em Estância Velha, na região metropolitana de Porto Alegre, na manhã de segunda-feira. O veículo foi abandonado no mesmo dia, a 300 quilômetros dali, em Santa Catarina. Quando a polícia foi guinchar o carro, encontrou no porta-malas o corpo de Lourdes Melo, de 48 anos. A hipótese do delegado é que ela foi morta em casa ainda na noite de domingo, quando vizinhos ouviram gritos. Havia marcas de sangue na residência, mas a causa da morte ainda é desconhecida. O suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Léo Vieira de Moura, que não aceitava o fim do relacionamento de 7 anos. O homem foi preso em flagrante em 19 de dezembro, depois de fazer várias ameaças de morte à cabeleireira. Mas ele foi solto no dia seguinte, quando Lourdes recebeu uma medida protetiva para garantir distância do ex-companheiro. Só que ele nunca cumpriu as medidas, né? E, infelizmente, ela também, em nenhum momento, procurou a polícia para relatar o descumprimento. E ele seguiu passando lá quase que diariamente e ameaçando ela por WhatsApp. Aí nós vamos morrer junto, vou te mostrar que eu não sou bunda mole. E eu não tenho nada a perder, porque eu tinha que perder era tu, sabia? O caso só aumenta os registros de feminicídio no Rio Grande do Sul. Ano passado foram mais 21% em relação a 2020, um total de 97 mulheres assassinadas. Ela já tinha começado a pegar um emprego novo, ela estava indo na igreja, ela gostava de fazer muita amizade, ela era muito amigável, ela era muito querida. Fiquei realmente abalado com isso aqui, jamais se esperava. Machismo, né, que está na raiz, infelizmente, da raiz do povo gaúcho, do homem gaúcho, de alguns, de uma minoria ou de uma maioria que acaba aí, infelizmente, trazendo toda essa violência contra a mulher. Nos últimos 4 anos, gente, na faixa de 100 casos de feminicídio aqui no nosso estado. É o único índice que a segurança pública não consegue reduzir. Reduziu de 2018 para 2019, teve uma redução maior no ano passado e 2021 subiu de novo. A média dos últimos 4 anos são 100, na casa dos 100 casos aqui no nosso estado. Infelizmente, é algo que nos entristece demais. A todas as famílias, e coloca em xeque todo o planejamento da segurança pública. É preciso ter um olhar mais atento sobre essa questão. E olha, um homem foi rendido e colocado dentro de um porta-malas de um carro. Isso tudo à luz do dia, em um bairro aqui de Porto Alegre. É o destaque que abre o nosso Giro de Notícias.
7 homens renderam uma pessoa no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Jorge André Cruz foi colocado no porta-malas de um Audi cinza. O carro foi localizado mais tarde com 3 homens e a vítima. Eles disseram que o homem levado no porta-malas havia furtado o celular da avó de um deles. A vítima contou que até já tinha revendido o telefone, mas o celular foi recuperado mais tarde e entregue à idosa. Confusão entre policiais militares e policial civil no centro de Porto Alegre. O civil estaria fazendo a abordagem a um traficante. Neste momento, o criminoso viu uma viatura da Brigada Militar e gritou. Foi então que começou uma confusão por conta da credencial do policial civil. Enquanto as duas polícias discutiam, o traficante que estava sendo abordado fugiu do local. O caso aconteceu no fim da tarde do dia 11 de janeiro e vai ser investigado pela Polícia Civil e Brigada Militar. Um adolescente de 17 anos sem habilitação conduziu o Camaro amarelo do pai em Santa Maria quando atingiu outros 4 veículos. O caso aconteceu na noite de domingo na área central da cidade. Em um dos carros, a motorista foi socorrida com ferimentos. O adolescente envolvido no acidente não foi apreendido, pois o crime foi de menor potencial ofensivo. Agora a gente fala da gestão da pandemia aqui no nosso estado, porque somente hoje o governo do estado contabilizou mais de 12 mil novos infectados pela Covid-19. Vamos conversar com a Gabi Lerina, que está retornando das férias hoje, está em home office, Gabi, porque agora à tarde, o governador do estado, Gabi, analisou a situação do interior, que assim como na capital registra uma explosão de casos, especialmente da variante Ômicron, minha amiga. Bem-vinda, boa noite. Oi, Chema. Boa noite para ti, saudades. É mesmo, olha só, lembrando que também o governador Eduardo Leite está infectado, está com a Covid-19. Pois é, essa foi a reunião, então, do governo do estado, que reuniu aí 21 regiões Covid aqui do Rio Grande do Sul, e foi justamente, Chema, para discutir o que se fazer. Qual vai ser a postura diante desse número de pessoas infectadas e que não para de subir aqui no Rio Grande do Sul? Agora, uma coisa é certa, viu, Chamali? Nessa reunião, o que foi muito dito é de que, mais do que nunca, é preciso reforçar aqueles protocolos sanitários que a gente já conhece de cor e salteado, mas que não vale, sempre vale a gente repetir, que é o quê? Distanciamento, lavar as mãos com álcool gel ou então com água e sabão e, claro, utilizar sempre a máscara de proteção. Só não tô de máscara, né, Chamali, porque eu tô dentro da minha casa. Olha, nessa reunião também foi trazido números e vejam só esses números comigo aqui, números sobre como anda a pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Vejam só, nos últimos 7 dias, a média semanal de casos confirmados cresceu aqui, meu amigo, eu vou encher a mão, mais de 5 vezes. Nossa, essa informação é de agora à tarde, exatamente, do governo do Rio Grande do Sul. O número de internações e leitos clínicos também subiu. Chemalha, a gente não quer fazer terrorismo, não. A gente está trabalhando com fontes, com dado. A fonte é do governo do Rio Grande do Sul. Esse número é o seguinte, Atualmente, são 603 pessoas que estão internadas em hospitais aqui do Rio Grande do Sul que estão com a Covid-19 confirmada ou que estão suspeitas, aguardando o resultado do exame de RT-PCR. Em 2 de janeiro, meu amigo, esse número era de 297 pacientes, ou seja, em 10 dias pulou de 297 para 603. Isso dá um incremento de 103%. O número está aí. Bom, também foi elaborado nessa reunião um ofício que vai ser encaminhado ao Ministério da Saúde solicitando a manutenção do custeio dos leitos clínicos e também de UTI que é utilizado no tratamento para a Covid-19. É que no mês de dezembro, o Ministério da Saúde informou que vai parar de custear a partir de fevereiro esses tipos de leitos. Chamali, continuando nesse mesmo assunto, mas agora saindo da reunião, eu conversei hoje à tarde com uma especialista nesse tipo de situação, que é a reitora e médica, a doutora Lúcia Pelanda, que é reitora da Universidade Federal de Ciências Médicas aqui de Porto Alegre, e quis saber dela, Chamali, um olhar dela sobre este exato momento da pandemia. Ela me disse o seguinte: Gabi, o momento é de observação e que ela, como uma especialista nesse assunto, não tem como dizer ainda se
se nós já alcançamos aquele chamado pico, o número maior de pessoas infectadas com a Covid-19 aqui no estado. Mas me trouxe outras informações também. Ela confirmou o que a gente já vem falando, né, Chamari? Já vem observando, ouvindo médicos e também outros especialistas, de que a Omicron vem causando, sim, casos menos complexos, mas isso é graças à vacinação das pessoas e que a Omicron também se espalha facilmente e muito rápido. Isso, por exemplo, faz com que haja uma sobrecarga em todas as áreas de serviços, porque muitos trabalhadores estão precisando se afastar porque estão infectados todos ao mesmo tempo. Última questão que eu tive com ela, Chamari, que todo mundo quer saber. Será que a Omicron é o início do fim da pandemia? Vamos ouvi-la. Vai acabar, né? Na África do Sul já começou a cair, né, o número de casos. Que a mensagem importante é que só acaba se a gente cuida. Se a gente deixar correr solto, não acaba, mesmo que seja mais leve, porque vai mutar em outra variante, entende? Então, confiar que o vírus mesmo vai se acabar, eu acho nesse momento perigoso. Eu acho assim, que se a gente vacina e mantém máscara e ventilação e distanciamento por um tempo, aí acaba. Tá dado a dica, máscara e olha, sem aglomeração, é tudo que a gente quer para terminar com essa pandemia de uma vez por todas. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, estreia com cara de retorno. D'Alessandro tá de volta para encerrar a carreira no Colorado. E ainda tem alerta máximo de fofurômetro no ar. Yasmin Luz. Chamali, os animais também estão sofrendo com esse calorão todo. E o pessoal do Gramado Azul tem uma estratégia para dar um refresco para a bicharada, porque eles também merecem. A gente conta depois do intervalo. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, gente, todo início de ano tem a mesma coisa. O desejo de realizar aquilo que você vai postergando ou ainda que não foi possível por um motivo ou por outro. Mas uma coisa é certa. Ter saúde é essencial para você realizar o que deseja e poder viver essa conquista como merece. E a IBCM está aqui para lembrar você disso e também do quanto cuidar da saúde pode ser mais fácil e mais barato do que você imagina. Além de diversas especialidades médicas, com a IBCM, você ainda conta com terapias, físio e odontologia. E atenção! Tudo sem coparticipação ou aumento do valor conforme a idade. Cuide desde já da sua saúde e ainda proteja a sua família. Chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que logo, logo a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Hora de esporte aqui no Segunda Edição. E olha, hoje foi um dia especial para um novo velho jogador do Internacional. D'Alessandro está de volta à antiga casa, gente. Quem conta todos os detalhes desse bastidor é o Matheus Schenck. Boa noite, Schenck. Oi, Chemali, boa noite para você, boa noite a todos. Foi uma quinta-feira de apresentação no Internacional, mas com uma carinha de reapresentação, porque o D'Alessandro falou à imprensa pela primeira vez, depois de assinar o contrato de 4 meses, antes de encerrar oficialmente a sua carreira de atleta. E ele destacou vários pontos numa entrevista de cerca de 1 hora. Ele se emocionou a falar da família dele, disse que ainda não decidiu o que vai fazer da vida depois que parar, e aí eu lembro que há uma especulação forte de que ele pode vir a ser diretor de futebol no próprio Inter. Também falou que deseja que o Edenilson, que é alvo do Atlético Mineiro, fique no clube. E eu chamo agora a palavra do Dali para falar sobre se ele está preparado para se despedir do torcedor. Olha aí. Eu acho que eu vou sofrer um pouquinho, não tem como não, mas são processos que a gente tem que passar na vida, né? São fases que a gente tem que passar. E certamente continuarei perto do futebol. E para finalizar, eu conto que no Grêmio também teve uma apresentação com carinha de reapresentação. O lateral Orejuela, colombiano, jogador que já esteve no Grêmio em 2020, foi oficialmente apresentado. Ele está de volta, ficará no Grêmio por 1 temporada, emprestado pelo São Paulo. Essas as novidades de hoje da dupla Grenal. De volta contigo, Chemali. Boa noite.
Vai lá, chamem as crianças para frente da TV e aquelas que já estão, prestem muita atenção agora porque tem alerta máximo de fofura. Vocês acham aí que só nós que passamos calor com as altas temperaturas do nosso estado? Estão enganados, gente. Os animais também e por isso que o Gramado Zoo deu um jeito todo especial de espantar o calor da bicharada. Yasmin Luz, boa noite, guria. Conta pra gente aí. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos que nos acompanham. Sabe, eu confesso, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu fiquei, ai, meu Deus do céu, coisa mais fofa, deu vontade assim, de apertar as bochechas, porque é explosão de fofura, né, Marcelo Chemali? Porque se a gente passa calor, os bichinhos também. Em Gramado, 32 graus hoje, amanhã a previsão é de chegar a 34. Eu te garanto que eles tiveram um dia bem mais refrescante do que eu e tu, viu? Porque o pessoal da Gramado Azul preparou, então, esses picolés de frutas para dar uma ajudinha nesse calor de 32. A gente já falou que a sensação térmica é muito maior. A gente tem aí o macaco-aranha, o lobo-guará e a arara. Um dia mais refrescante do que eu e tu e o pessoal da redação aqui, Marcelo Chemali. E olha só, a carnívora onça preta ganhou gelados especiais de carne, diferente dos colegas que ganharam os picolés de fruta. De acordo com o zoológico, isso garante o bem-estar dos bichinhos e ainda ajuda a evitar o estresse. Porque, né, Marcelo Chemali, tá muito quente, isso aí foi uma explosão de fofura. Se alimentar com geladinho é tudo de bom, né, Yasmin Luz? É verdade. A próxima vez a gente pede uns pra nós aqui. Vamos pedir aqui. Vamos pedir uns picolés na redação, mas tem que comer bem afastado, em local adequado, isolamento, exatamente. Temos que ter um local todo especial. Eles podem se divertir à vontade. A você, obrigado pela audiência nessa quinta-feira. Vem o SBT Brasil na sequência. Amanhã, 11h30, tem o SBT Rio Grande. Tem ao vivo na beira da praia. Glauco Paza vai pra lá. Depois, à 1 da tarde, o SBT Notícias, completando uma semana aqui no nosso estado, com muita notícia, muita audiência. E a gente fala às 7h20. Tchau, tchau.